O Brasil não merece essa prosperidade toda diante do pouco que ele investe em educação. Direcionamento falta o quê? Vontade política combinada com educação. Temos a felicidade de conseguirmos alimentar nossa população, porque a geografia favorece muito, mas temos uma liderança muito incompetente nesse sentido. O Brasil é tipo um menino rico, sabe? Aquele que, porque tem um agronegócio muito forte, porque tem muitas riquezas naturais, porque tem poucos desastres naturais, a extensão geográfica favorece muito, então ele surfa uma onda de prosperidade que talvez ele não mereça. O Brasil não merece essa prosperidade toda diante do pouco que ele investe em educação, diante da desigualdade que ele tem. Então nós somos um país próspero, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas poderíamos tranquilamente estar no top 3, mas tranquilamente. A gente tem tudo o que a gente precisa, a gente só não tem o direcionamento. Direcionamento falta o quê? Vontade política combinada com educação. Vontade política geralmente exige do político uma visão de longo prazo, de 2, 3 décadas, o que nós não temos. Nós temos a visão de 4 anos, né, para a próxima eleição. Então essa visão de curtíssimo prazo, uma nobreza que explora muito a ignorância, que explora muito a incapacidade do brasileiro votar, faz com que a nossa economia seja pujante, sim, pujante, mas desigual. Poucas pessoas dominam ferramentas e conhecimentos para lucrar muito, prosperar muito em cima de uma grande massa de ignorantes que estão sendo explorados porque não são conduzidos para um programa de educação que os prepare para o mercado de trabalho. Melhor estatística possível. Ainda temos um nível de desempregados aí em torno de 6, 7 milhões de pessoas e temos cerca de 8, 10 milhões de vagas em aberto na indústria porque falta gente capacitada. Então a indústria não consegue encontrar trabalhador, o trabalhador não consegue encontrar emprego, porque justamente é o buraco da falta de tecnologia, educação, conhecimento. Então nós não estamos indo para o caminho certo. Nós temos a felicidade de conseguirmos alimentar nossa população, porque a geografia favorece muito, mas temos uma liderança muito incompetente nesse sentido. Vamos fazer uma comparação muito simples. Imagine 2 famílias. Mesma renda, vivem na mesma região, casas lado a lado, mas uma família decide usar todos os recursos de crédito que tem. Vamos raspar o cheque especial, vamos pegar o crédito na cooperativa, no banco, e você vai ver essa família que está usando todo o crédito com mais festa, viajando mais, com carro novo. Te pergunto, qual família está melhor? Essa família que está raspando todo o crédito, que está abusando dos recursos, ou a família que é mais disciplinada, que está poupando, pensando no futuro, um carro mais modesto? Claro. No curto prazo, eu não consigo dizer quem está melhor, eu consigo um retrato instantâneo de quem está colhendo frutos que talvez a maioria não saiba medir se são frutos sustentáveis. Nós sabemos que um governo que está com déficit fiscal, que está no negativo, que está numa farra fiscal, vai quebrar o país. Qual que é a estratégia de qualquer governo de esquerda? Brasil, exterior, nível federal, estadual, municipal. É a farra do gasto desproporcional. Vamos judiar dos mais ricos, dos que produzem, vamos arrochar a economia com impostos, porque ali é uma parcela menor da população para reclamar, mas a gente vai proporcionar para a grande massa da população uma festa. Chega uma hora que a festa não se sustenta, mas se sustentou por tempo suficiente até a próxima eleição, então conseguimos garantir uma reeleição. É por isso que tradicionalmente, se olha o histórico, né, de alternância de poder de governos de esquerda e direita, geralmente a esquerda fica mais tempo no poder, e aí quando a população não aguenta mais, né, não tem mais como tolerar a irresponsabilidade, elege-se um radical de direita. Eu acho que o Brasil não teve boas opções para eleger um bom radical de direita que tivesse a capacidade de liderar para grandes transformações. Chegamos perto disso. Eu acho que o ministro Paulo Guedes chegou muito perto de conseguir uma continuidade, casa arrumada, reforma previdenciária, administrativa em andamento, um plano muito interessante de capitalizar a economia brasileira para os próximos 8, 12 anos, mas ele não tinha um líder capaz de se reeleger. Com isso se rasgou tudo que estava feito e partimos para a farra do boi, que é o que estamos vivendo hoje. Então, nós vamos pagar um preço muito caro. Esse preço virá para uma minoria na forma de impostos, virá para uma maioria na forma de desemprego, de frustração. Por que desemprego? Porque a partir do momento que a economia começa a travar, o investidor que monta empregos, que monta empresas, vai embora. Desface o empreendimento, desface a empresa, vai para um outro país ou simplesmente vai colher os prejuízos de alguém que naufragou numa economia que perdeu o fôlego. A gente está indo nesse rumo, a gente deve ter 4 anos bem interessantes de governo Lula.
seguidos de 4 anos bem frustrantes que vão conduzir a economia, o eleitor talvez a um governo de direita, não na próxima eleição, na que virá depois. As lições aplicadas pela maioria, que são lições que não conduzem ao sucesso, são lições que hoje modelam uma estatística de que 78% dos brasileiros estão endividados, né? Então, se a maioria está endividada, é porque as lições que a maioria coloca em prática não funcionam. Quais são essas lições? São lições de usar tranquilamente toda a linha de crédito à disposição, lições de pouca responsabilidade com o orçamento doméstico, lições de enxergar o dinheiro apenas para soluções de curto prazo. Um exemplo bem fácil de entender: quando o jovem começa a ganhar dinheiro, ele é estimulado por quem está em volta dele, colegas de trabalho, chefes, enfim, é estimulado por adotar o padrão de vida que o dinheiro pode pagar. E, basicamente, por mais que ele analise, né, o papo que a gente tem aqui, um blog ou outro, às vezes lê um livro e fala, não, eu vou ser responsável pelo meu dinheiro, tenta montar um orçamento organizado, ele só tem uma visão de curto prazo, ele não está acostumado a estrategicamente pensar no longo prazo. Então o orçamento dele vai ter o quê? Vai ter moradia, não importa se é própria alugada, se é dividida, se é co-living, um gasto com a moradia, um gasto com transporte, talvez um gasto com educação, talvez um gasto com saúde e alimentação, saúde em geral. O que falta nesse orçamento? Falta esse jovem perceber que ao longo de um ano acontecem fatos que normalmente o orçamento mensal não prevê. Exato, imprevistos. Ele vai chegar ao carnaval, ele quer gastar um dinheiro com abadá, ele quer estar numa festa, são 3, 4 dias ali que ele quer celebrar, né? Vai chegar o aniversário dos 2, 3 irmãos, da mãe, aquele mês que todo mundo faz aniversário na família, ele vai querer gastar um pouco mais. Geralmente isso não está no orçamento. Então, os argumentos, né? Não vou nem usar a palavra desculpa, os argumentos de quem não consegue se manter no equilíbrio, os argumentos de quem não consegue investir, são irracionais. Porque as pessoas falam, eu pensei que ia poupar, mas esse ano eu viajei. Mas você achou que você ia só trabalhar e pagar contas? Você não achou que você ia tirar férias? Você não achou que ia curtir um pouco a vida? Esse ano eu gastei com o show da minha banda favorita, fui num festival. Puxa, mas você está trabalhando para quê? Então, falta uma visão mais de longo prazo, falta uma visão estratégica, e somada a essa ingenuidade, que é fruto da falta de educação, nós temos uma educação muito competente em quem vende. E geralmente quem vende não vende a coisa certa. Tem muita gente fazendo coisa errada na hora de oferecer soluções. Então vamos lá. O mercado de fintechs, de bancos de investimento, de corretoras cresceu muito. Mérito deles, mérito do conhecimento, do investimento de pessoas muito habilidosas, capacitadas. Só que, à medida que crescem esses mercados e, atendemos o que seria o nosso nicho, vamos expandir para um nicho maior, quem faz o trabalho de formiguinha para ampliar o mercado vai tentar impactar pessoas que não têm perfil para aquele tipo de investimento. Então não adianta eu ensinar investimento em ações para quem não tem uma reserva de emergências. Não adianta eu ensinar investimento em cripto para pessoa que, por exemplo, não tem a menor ideia sobre tecnologia, segurança, o cuidado que tem que ter com uma senha, com a wallet. São muitos os casos de pessoas que acham que estão investindo e caem em golpes, ou acham que estão investindo corretamente e entram num perfil de investimento que não é o adequado. Então a pessoa comprou uma carteira de fundos imobiliários, de ações, de cripto, de qualquer coisa, bem fundamentada, bem orientada, bem diversificada, mas primeira dor de barriga do mercado, primeira chacoalhada, a pessoa, mas estou perdendo dinheiro, e vai vender com prejuízo, vai nutrir os tubarões ali que precisam das sardinhas ingênuas, que não sabem investir, que não sabem lidar com o sobe e desce do mercado, não sabem entender que a hora da perda é a hora de comprar mais. Isso vai fazendo com que muita gente que entre no mercado, quando eu falo no mercado, não é um mercado específico só de ações, mas em qualquer mercado, muita gente degusta o mercado, experimenta por um certo tempo, se frustra, ou porque investiu com perfil errado, ou porque queria um resultado rápido e o seu orçamento doméstico Ganância, né? pediu, né, um resgate antes da hora. Essa pessoa, quando sai, ela sai alardeando que caiu numa armadilha, que fulano me enganou, que aquela empresa não é séria. Então tem muitas empresas sérias hoje que são bombardeadas por argumentos frustrados de pessoas que investiram errado. Por quê? O comercial dessas empresas convenceu as pessoas de perfil errado a investir. Então, um número bem interessante, aquele milhão, são pouco mais de 5 milhões de CPFs hoje que investem na Bolsa, se não me engano. Raimundo Magliano, filho, lá em 2002, quando escreveu o primeiro livro, colocava como meta da então Bovespa, né, que o número de CPFs negociando na Bolsa chegasse a 5 milhões lá por volta de 2008. Por que não chegou? Sinceramente, eu acho que nós
talvez chegamos nesse número. Só que ele nunca passou efetivamente de 700, 800 mil, porque era muita gente que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eram clubes de investimentos, eram os primeiros investimentos, lá, os primeiros investidores que iam para aquelas palestrinhas da XP Investimentos. Pô, e aí, como é que é? Tô aprendendo. Só que eram seduzidos para investir com uma visão de curto prazo. Então você vê a XP, o quanto ela cresceu nessas 2 décadas de existência dela, a quantidade de pessoas que entraram e saíram, talvez foi muito superior a 5 milhões. E aí, na verdade, não saber reter o cliente, não saber adequar o investimento ao perfil, está nos custando o preço de termos poucos investidores. Eu acredito que nós estamos mudando isso agora. Nós estamos vivendo no Brasil uma fase interessante, riquíssima, que os Estados Unidos viveram há 15, 20 anos atrás, que foi aquele momento em que o boom dos consultores de investimentos, dos agentes autônomos, chegou numa certa saturação, né? Quando Fidelity, Charles Schwab, lá entre década de 70 e 80, começaram a incentivar o investimento em renda variável, mais ou menos o que a XP fez no Brasil por volta do ano 2000 e trouxe a concorrência junto, criou-se a panaceia, a impressão de que o futuro do americano vai ser renda variável. Aí, com muita gente concorrendo na praça, com muita análise fundamentalista ali competindo pelo mesmo cliente, o que aconteceu é que as recomendações começaram a ficar muito parecidas. As empresas tiveram volume, aí o perfil conservador na instituição A era parecido com a instituição B, então todo mundo ganhava lá 4% ao ano, o moderado todo mundo ganhava 6% ao ano, o arrojado todo mundo ganhava 8%. Então, qual passou a ser a função do assessor de investimentos? Praticamente encontrar a pessoa e oferecer, porque o produto já era conhecido. O que cresceu a partir de então? Cresceu o trabalho do planejador financeiro, que é justamente quem individualiza. Quem olha para você, Carol, olha para você, André, e vê 2 pessoas diferentes. Não, são irmãos, mas não quero saber se é conservador, moderado, arrojado. Eu quero saber quantos anos você tem, se tem filho, se não tem, se tem alguma história de doença na família, se os seus sonhos são ambiciosos, se não são, você está feliz com a vida que tem seguro, não tem. Então, quando vai se montar um plano e montar uma carteira de investimentos, vocês podem ter a mesma idade, o mesmo histórico, a mesma formação, e um tem a carteira de investimentos completamente diferente do outro, porque são necessidades diferentes. A gente já está engatinhando nesse processo no Brasil. Eu acredito que a profissão do futuro é a profissão do planejador financeiro no nosso mercado financeiro. Ainda a profissão de consultor de investimentos tem muito a crescer, a colher frutos, mas o Brasil, em termos de mercado de investimento, vai amadurecer bastante quando as pessoas procurarem um estrategista que vai mostrar onde elas estão errando, e esse estrategista vai falar: passo número 1, reserva de emergências. Passo número 2, um projeto para renda futura. Passo número 3, diferentes sonhos, diferentes investimentos, diferentes níveis de risco. Conservador, moderado, arrojado, de acordo com o sonho que você tem. E aí as pessoas vão começar a usar os investimentos conectados com seus sonhos.